Graças a Deus, meus irmãos, que bom nos encontrarmos novamente para podermos estudar mais uma porção da palavra do Senhor. Ficamos felizes e estamos motivados em levar a palavra do Senhor aos irmãos, da mesma forma que um agricultor lança sementes sobre a terra na expectativa de fazer boas colheitas. Assim estamos nós, nesses dias, lançando a semente na esperança que os irmãos estejam sendo edificados e transformados pela palavra de Cristo. Nós louvamos ao Senhor e desde já nós agradecemos o esforço que os irmãos têm feito na busca de ligar a sua TV ou no celular mesmo, de estar junto conosco nesse tempo, meditando e estudando a palavra do Senhor. Espero que o Senhor, nesse tempo, prepare o solo do teu coração para que você receba a palavra do Senhor, porque se o Senhor não fizer essa obra no seu coração, pouco proveito terá aquilo que nós iremos ensinar nessa noite. Eu convido os irmãos a abrir as suas Bíblias para o Evangelho de João, capítulo 12. Nós vamos fazer uma leitura do versículo 1 até o verso 8. Mas antes de lermos, eu gostaria de orar. E vamos orar juntos. Você aí aonde você estiver e nós aqui, nós iremos fazer esse momento um tempo de oração ao Senhor. Temos muitas razões para nós orarmos, muitas necessidades nos nossos dias para nós colocarmos de joelho no chão e orar. E eu convido você nesse momento a fazer isso. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, ó Deus, pelo teu cuidado para conosco, pelas bênçãos que nós temos em Cristo Jesus. Ao mesmo tempo, ó Pai, nós clamamos ao Senhor por nossa nação, por nossa vida, por aquilo que tem acontecido na nossa volta. Clamamos ao Senhor pelos teus filhos aqui nessa cidade, ó Deus, por tantos outros que estão passando por lutas, com familiares doentes, de outras razões, ou pela Covid-19. Pedimos ao Senhor, Pai, estenda teu favor e graça, Pai, sobre a tua igreja, sobre o teu povo, ó Deus, nesse tempo, que assim, Pai, juntos, unidos, possamos buscar no Senhor o nosso socorro bem presente, o auxílio que nós necessitamos para viver uma vida piedosa. E assim, Pai, pedimos ao Senhor, afaste do nosso coração toda a ansiedade, tudo aquilo que não produz louvor, honra ao teu nome. É o que te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Texto bíblico, Evangelho de João, capítulo 8, versos de 1 a 8. Evangelho de João, capítulo 8, versos de 1 a 8, que diz: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixa que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Como é viver uma vida de aparência? Na verdade, esse texto eu queria trabalhar o tema com os irmãos sobre viver ou uma vida além das aparências. O Infopédia, ele define a aparência como a forma exterior de uma coisa ou pessoa, aspecto exterior pelo qual se julga pessoas ou coisas. Jesus, certa vez, nesse mesmo Evangelho de João, capítulo 7, verso 24,
Ele diz que não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. E essa passagem ela tem muito a nos ensinar sobre a aparência, sobre esse assunto, como isso é enganoso ao nosso coração, como essas coisas podem nos enganar, a nos levar a fazer interpretações equivocadas. Olharemos em particular para a vida de dois personagens nessa história que nós acabamos de ler nessa narrativa de João, que é a vida de Maria, e a vida de Judas. Como a aparência dessas duas pessoas produzem certo engano. Mas primeiro nós precisamos ver algumas coisas para nós definirmos dentro do texto. Primeiro é onde aconteceu esta ceia. Nós temos dois outros textos, além destes, que relatam nos evangelhos esse acontecimento. Um deles está em Mateus capítulo 26, do verso 6 ao verso 13. O outro se encontra em Marcos capítulo 14, do verso 3 ao verso 9. Ambas as passagens, tanto de Mateus quanto de Marcos, descrevem que este acontecimento aconteceu em Betânia, uma cidade que estava a 3 quilômetros de Jerusalém, que ficava ali no Monte das Oliveiras, e perto do caminho, ou em cima do caminho que ia para Jericó. Ali morava Marta, ali morava Lázaro, ali morava Maria, a quem Jesus, o texto diz, ressuscitara dentre os mortos. E isso se tornou bastante conhecido nesta região. Só que o texto de João nos diz que versículo 2 diz que deram-lhe, pois, ali uma ceia. Só que ali não identifica o local dessa ceia. Se nós lermos o Mateus 26, verso 6, quanto Marcos 14, verso 3, diz que esta ceia aconteceu na casa de Simão, o leproso, e não na casa de Marta, ou de Maria, ou de Lázaro, como se nós seguíssemos a ordem que está aqui no texto, nos faz entender. Mas também não é difícil nós sabermos que esta ceia não ocorreu na casa de Marta, porque justamente por causa dos detalhes que o texto nos traz. Ele diz, deram ali uma ceia, não é identificado a casa, mas Mateus e Marcos nos diz que é de Simão leproso. Marta servia, Marta ocupava um papel de importância nessa ceia. O indício que isso não aconteceu na sua casa, talvez fosse pequena, e ali fosse um ambiente um pouco maior. Mas também destaca-se a presença de Lázaro. O versículo de 2 diz, sendo Lázaro um dos que estavam à mesa. Isso significa que a presença de Lázaro não teria sentido algum se ele estivesse na sua própria casa e dizer Lázaro estava presente. Isso nos faz concluir, de fato, a ceia foi na casa de Simão leproso, conforme Mateus e Marcos descrevem. A outra questão é quando essa ceia aconteceu. O texto nos diz que isso aconteceu 6 dias antes da Páscoa. O versículo 12 desse mesmo capítulo diz que no dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava a caminho de Jerusalém, tomou-se ramos e palmeiras e saiu ao seu encontro. Aquilo que nós sabemos pela história, por aquilo que nós estudamos, ou outros comentaristas falam, Jesus entrou pelo domingo em Jerusalém, e se nós entendemos que o dia subsequente ao que Jesus fala, ele estava falando, referendo ao domingo, o dia subsequente, logo nós entendemos que Jesus esteve na casa de Simão no sábado. Também há uma outra questão a se considerar, que geralmente em parte de Israel, ou o calendário mais conhecido dos judeus, o dia se iniciava a partir das 6 horas da tarde e terminava às 18 horas do outro dia. Então nós temos aqui um acontecimento no sábado na casa de Simão leproso. Portanto, 6 dias antes da crucificação, onde o Cordeiro de Deus foi imolado para fazer a propiciação por nossos pecados.
A primeira personagem que nós vamos estudar é a Maria, ou nós olharemos para a vida de Maria, uma serva que aprendeu o verdadeiro significado da palavra adoração. Maria nos ensina qual é o verdadeiro sentido de adoração. Muito se fala em adoração nos nossos dias, mas será que aquilo que nós oferecemos a Deus como adoração, de fato é adoração? Vamos olhar para a vida dessa mulher e ver o que ela nos ensina a respeito de oração. De adoração. Em primeiro lugar, a adoração, ela se faz somente a Deus. E é interessante nós olharmos no texto, porque Maria, ela chega-se a esse jantar e ela se prostra aos pés de Jesus. E esse ato de prostrar é a mesma palavra grega para adoração ou adorar. Adorar significa prostrar-se, inclinar-se diante de alguém. Seria uma blasfêmia se Maria se prostrasse diante dos discípulos, por exemplo. Se ela chegasse ao pé de qualquer um dos discípulos ou de um anjo enviado por Deus e se colocasse aos pés em adoração, isso seria blasfêmia. Isso seria pecaminoso. John MacArthur, ele diz, seria uma blasfêmia se fosse dirigida a qualquer pessoa. Portanto, ela estava afirmando implicitamente a divindade de Jesus Cristo. Ela se prostra diante de Jesus porque Jesus é Deus e Deus é digno de ser adorado. Maria tinha essa compreensão que Cristo era o próprio Deus encarnado, Deus eterno, o eterno Filho de Deus. A Bíblia nos descreve 3 encontros que Maria teve com Cristo. E todos eles, ela prostrou a seus pés. Todos esses encontros, ela estava prostrada aos pés de Jesus. Lucas 10, 38 a 42, é aquele acontecimento que Marta andava inquieta, preocupada com muitas coisas, e Maria estava ali aos pés de Jesus. Depois nós temos João 11, 28 a 31, quando Lázaro morre, e Jesus demorou um tempo para chegar na casa de Marta e Maria, e quando ela vê Jesus, ela vai até Jesus e prostra-se novamente aos pés de Jesus. E aqui nessa passagem, ela não faria isso se Jesus fosse uma pessoa qualquer, se ele não fosse o próprio Deus. Isso é tão sério, se prostrar diante de outra pessoa, que nós vamos ler em Atos capítulo 10, verso 25, quando Cornélio ele tem uma visão a respeito da necessidade que ele tinha de ouvir o Evangelho, e ele vê Pedro, um homem que estava na casa de um outro Simão chamado Curtidor, e ele envia homens à casa de Simão e manda buscar Pedro. E quando Pedro chega na sua casa, a Bíblia registra em Atos 10, 25, que Cornélio se prostrou-se aos pés de Pedro e o adorou. O problema é que Pedro não aceitou essa adoração. O versículo 26 desse capítulo 10 de Atos diz: mas Pedro o fez levantar-se, dizendo: levanta-te, eu sou homem como você. Pedro não aceitou esse tipo de adoração, porque ele é homem pecador, e a adoração se faz somente a Deus. Portanto, a verdadeira adoração jamais pode ser dirigida a homens, pois só Deus é objeto de nossa adoração. Maria nos ensina que a verdadeira adoração envolve sacrifício voluntário. Ela entrega o que havia mais precioso na sua vida voluntariamente. Nós temos na narrativa que Maria, ela chega à presença do Senhor tomando 1 libra de bálsamo.
Uma libra aqui referia a mais ou menos 340 gramas de nardo puro. Nardo era um óleo extraído de uma raiz nativa da Índia, usado para perfumar e ungir os mortos. O texto diz que esse nardo era puro, não era uma imitação, ele era algo genuíno. Muito precioso significa que ele era muito valioso. O texto vai dizer subsequente que Judas, ao olhar aquele bálsamo, ele diz que por que não se vendeu isso por 300 denários? 300 denários significava o serviço de um trabalhador comum durante um ano. O sustento de um trabalhador comum por um ano é o que ela oferece ao Senhor. Tanto Marcos quanto Mateus fala que esse unguento, que é esse bálsamo, ele estava num vaso chamado alabastro, que na verdade era uma caixa onde se preservava melhor os ungüentos. E tanto Marcos quanto Mateus diz que esse vaso foi quebrado sobre Jesus. A devoção de Maria nos estimula-nos a amar e servir a Cristo com o melhor que nós temos. Davi certa vez disse a Araúna: não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. O que nós aprendemos com essa devoção de Maria? Maria deu a Cristo aquilo que tinha de mais valioso. E o que você tem dado a Cristo? Tem um teólogo chamado Adolf, ele diz o seguinte: é importante observar o tempo sempre e nem sempre. Para fazer o bem nem é preciso ter dinheiro, mas também o tempo e a oportunidade certa. O que é mais valioso para você? Família, bens, trabalhos, filhos? O que você tem dado para Deus? Você tem dado o melhor da sua vida? O melhor do seu tempo? O melhor de tudo? Uma devoção sincera a Cristo, ela envolve esse ato voluntário e espontâneo do coração. Maria também nos ensina que a verdadeira adoração, ela é feita com fé e amor, ou seja, com atitudes. Fé fala de algo que há uma ação nesse processo. Com isso, eu não estou dizendo que você possa adorar a Deus somente ou sem palavras ou somente com palavras. A questão principal é aqui que palavras e ações, elas devem ser fruto de um coração totalmente comprometido com o Senhor. O texto diz que ela ungiu. Segundo um historiador, era comum se derramar algumas gotas de perfume sobre a cabeça dos convidados. Vamos lembrar lá do Salmo, quando ele diz que unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Só que o texto que nós lemos diz que ela ungiu os pés, mas Mateus 26, 7 e Marcos 14, 3 diz que esse bálsamo foi derramado na cabeça, mas subsequente a esses textos, em Mateus 26, 12 e Marcos 14, 8, afirma que o unguento foi derramado sobre o corpo de Jesus. João, ele descreve a atitude que acontece aos pés de Jesus, algo particular do Evangelho de João que nem Marcos e nem Mateus descrevem. Mas aquela cena, ela foi muito chocante para quem estava vendo. Aquilo ali, acontecer algo, é como se nós estivéssemos no culto e acontecesse algo que está fora do script do culto. Algo que nos assusta, algo que nos chama a atenção, algo que é anormal. E o que era anormal aqui? Anormal era, primeiro,
uma mulher soltar os seus cabelos e enxugar os pés de um homem numa ceia da qual ela nem poderia participar. Nenhuma mulher respeitável na Palestina se animaria a aparecer em público com a sua cabeleira solta. Era um sinal de imoralidade. A mulher aparecer em público com seu cabelo desamarrado, totalmente solto. O choque causado pelos que viram deve ter produzido um momento de silêncio muito embaraçoso, quebrado por uma voz que expressou o que cada um sentia. Para qualquer lado que Maria olhasse naquela noite, ela só contemplava olhares de reprovação. E um autor chamado Hendricks, ele diz que para qualquer lado que Maria olhasse, ela só via olhares de ofendida reprovação. As pessoas iriam olhar para ela fazendo um desdém sobre aquela atitude. Maria, em vez de ungir o corpo do seu Senhor depois da morte, ela estava antecipando esse ato em fé e amor e fazendo aquilo, mas ela não era compreendida. Só que a Bíblia nos diz, por meio de Paulo, aos Romanos, capítulo 14, verso 23, a parte B desse versículo diz que tudo que não provém de fé é pecado. Aquilo que nós fazemos para Deus, que não está alicerçado em uma fé sincera, é pecado. A Bíblia nos diz também em 1 Coríntios 11, 15, que o cabelo é a glória da mulher. E tem um autor cristão chamado Warren Wiersbe, ele diz que Maria entregou a sua glória ao Senhor e adorou com a dádiva preciosa que lhe ofereceu. Foi um ato de amor, de devoção, que espalhou a sua fragrância por toda a casa. Quais as implicações que nós temos? Primeiro, adorar a Deus não significa ser compreendido pelas pessoas. Não espere a compreensão das pessoas quando você decidir adorar a Deus, simplesmente adorar o Senhor. É interessante, esse mesmo autor, Wiersbe, ele diz que quando ele observa a vida de Maria, como ela procurou a Jesus, sempre que ela está procurando Jesus, ela foi mal compreendida. Quando ela estava juntamente com a sua irmã, lá em Lucas 10, 38 a 42, a sua irmã diz para ela: Senhor, mande que minha irmã venha me ajudar. Ela não entendeu por que Maria estava aos pés de Jesus. Judas e os outros discípulos aqui também, segundo os relatos de Mateus e Marcos, eles não entenderam por que Maria desperdiçou tanto bálsamo aos pés de Jesus. Os amigos e vizinhos dela não compreenderam por que ela foi correndo aos pés de Jesus quando, na verdade, Lázaro estava morto há 4 dias. Eles não entenderam as suas reações no sepultamento do seu irmão. Quando damos a Jesus Cristo o primeiro lugar na nossa vida, nós podemos esperar que sejamos mal compreendidos e muitas vezes criticados. Maria, de fato, nos ensina que aprendeu o verdadeiro significado de uma vida de uma adoradora. Adora a Deus, é compromissada com Deus, adora Cristo porque sabe que Cristo é a presença do próprio Deus entre nós. A Maria entende a sua devoção ao Senhor e o faz de uma maneira tão preciosa, feita com fé, com amor, com atitudes corretas. Por outro lado, nós temos um outro exemplo de adoração. E esse outro exemplo de adoração
é justamente a antítese da verdadeira adoração. Em Judas, nós vemos o que não se deve fazer, ou como uma adoração ela pode ser totalmente errada, pecaminosa e triste aos olhos de Deus. Quem é Judas? Por que Judas não é um bom exemplo? Talvez você diria, pastor, Judas não é um bom exemplo porque Judas, ele traiu Jesus, ele foi um dos responsáveis pela morte de Cristo. Mas em Judas, nós temos esses aspectos de uma adoração falsa. E o primeiro deles é uma adoração que não é centrada no Senhor. Judas é uma figura trágica. Apesar dele ter sido escolhido por Jesus Cristo, conforme Marcos 3, apesar de Judas ter recebido capacitação do alto e poder para curar e expulsar demônios, Mateus capítulo 10, de 1 a 4, e provavelmente ele tem até usado isso. O Evangelho de João, capítulo 17, verso 12, diz: Judas é descrito como filho da perdição. É a segunda vez nesse Evangelho, aqui no capítulo 12, que cita o nome de Judas. Depois que Judas traiu Jesus, a todos os discípulos, porque nós entendemos, os evangelhos foram escritos anos mais tarde. E João, toda vez que ele vai referir a pessoa de Jesus, a pessoa de Judas, ele diz, aquele que o traiu. É como se os atos de Judas, até então, foram todos manchados pela traição. Em Romanos 8, versículo 8, Paulo conclui, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. E Judas, ele não tinha um coração ligado ao Senhor. Paulo, falando sobre os falsos profetas, os falsos mestres de Filipos, ele diz, o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só preocupa com as coisas terrenas. O Deus pelo qual Judas servia era ele mesmo. A preocupação que rondava Judas estava nele e nas coisas do mundo. Quando nós olhamos para a vida de Judas, vem à nossa mente a seguinte pergunta: por que Jesus, mesmo sabendo que Judas era essa pessoa que não adorava com sinceridade, que fazia as coisas com motivos escusos, por que Jesus permitiu que Judas ainda caminhasse com eles? Talvez seja a mesma pergunta que Jesus nos faz hoje. Por que na igreja há tantas pessoas falsas? Pessoas que se diz discípulos de Cristo e quando na verdade os seus corações não estão nele. Só tem a aparência de cristão, mas são ateus na prática. Por que isso acontece? Nós vamos entender por que essas coisas acontecem. Em Judas, vemos mais um aspecto contido nessa falsa adoração. Judas, ele só tem aparência de piedade. Notem que no versículo 4, mas Judas Iscariotes, um dos discípulos que estava para traí-lo, disse, por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Um dos seus discípulos, ou melhor tradução, um dentre os discípulos, Judas Iscariotes, por que não se vendeu? O texto paralelo a esse evangelho, que é o de Marcos, ele diz que
indignaram-se alguns entre si e diziam: por que esse desperdício de bálsamo? Notem que tanto Mateus quanto Marcos, ele usa a palavra desperdício de bálsamo e, na verdade, mostra que a indignação foi geral. Mas Judas, ele é o porta-voz dessa indignação. Os discípulos até então não conheciam quem era Judas. Os discípulos não conheciam o caráter de Judas. E a crítica de Judas a Maria parecia-se espiritual, ela parecia-se justa. 300 denários. Dinheiro de trabalhador de um ano. Quantas pessoas poderiam ser ajudadas? Parecia legítimo. E a reclamação, de certa forma, ela se ganhou o coração de outros discípulos, conforme Mateus e Marcos. Só que Judas era hipócrita, mestre da arte da dissimulação, e expôs a sua causa com persuasão aos outros. Só que a explicação que nós temos, verso 6, isso disse ele não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa tirava o que nela se lançava. Isso nos fala da motivação. Isso nos traz a uma aplicação ao nosso coração e nos questiona: por que faço o que eu faço? Qual é a motivação? Estou mais preocupado com vidas ou estou mais preocupado com dinheiro? Judas, ele não estava sendo sincero, por mais que os discípulos achassem que ele tivesse uma boa razão. Quando nós lemos o livro de Deuteronômio, lá tem uma citação que Jesus está repetindo aqui nessa sua resposta. Ele diz que os pobres sempre tendes convosco. O texto de Deuteronômio diz que os pobres, a presença dos pobres, era algo que sempre teríamos, ou nós temos hoje também. Sempre haveria oportunidade de fazermos boas ações, mas as motivações de Judas não eram boas. Em Judas, nós aprendemos que a falsa adoração, ela tem mais um aspecto. A falsa adoração, ela é fruto de um coração não regenerado. Um coração não transformado jamais poderá oferecer algo aceitável a Deus. A vida de Judas é um aviso a nós que não vale a pena fingir servir a Deus, porque o fingimento simplesmente revela um coração distante. Judas desperdiçou as oportunidades que ele teve na vida. Judas desperdiçou tudo de bom que ele foi oferecido. O texto que nós referimos anteriormente de João 17:12, que diz que Judas é o filho da perdição, literalmente, Judas é o filho do desperdício. Judas desperdiçou a sua vida. Judas, lembra que eu falei para os irmãos que Judas, por que Deus permite ou permitiu que Judas caminhasse com Jesus tanto tempo sem lhe fazer ou retirar do meio dos discípulos? Da mesma forma, por que Deus permite que tantas pessoas às vezes vivem uma vida como discípulo de Jesus, mas na verdade nunca foram discípulos de Jesus? Só que a Bíblia diz que aquilo que nós semearmos é aquilo que nós vamos colher. Cada um colherá aquilo que plantou. E
Judas havia nutrido muitas ideias erradas a respeito de Cristo, eu creio nisso. Imagina pela ocupação que ele tinha dentro do ministério de Cristo, ele era o tesoureiro do grupo. Talvez aquele acima de qualquer suspeita. Talvez ele imaginasse que no reino vindouro de Cristo, ele pudesse ser alguém de um cargo excelente, alguém que poderia reinar juntamente com Cristo, mas quando ele vê que o que está acontecendo é Maria ungindo Jesus para a sua morte, a Bíblia diz que logo que acontece isso aqui, Judas sai com o propósito de entregar Jesus às principais autoridades. Os planos de Judas não incluiriam a cruz, e a repreensão de Jesus leva Judas a revelar-se quem de fato ele era e quem de fato era o Senhor da sua vida. Qual é a conclusão que nós temos? Primeiro, nós temos no versículo 7 e o versículo 8 uma repreensão dura de Jesus, que Mateus e Marcos vai descrever ela no plural, dizendo que não era só para Judas. Deixa! Pare de perturbar essa mulher. E a parte final do versículo 7, ela é até difícil de interpretação, mas talvez a melhor tradução esteja ligada ao fato que o que ela fez foi em preparação ao sepultamento de Cristo. Aquilo que se fazia depois que a pessoa morria, se levava o corpo e ele era aplicado unguento e ele era embalsamado. Só que a ação de Maria diz lá no livro de Mateus e Marcos, principalmente em Marcos 14, versículo 8 e 9, por onde for proclamado este evangelho, será dito o que Maria fez para a sua memória. Nós não temos como saber se Maria tinha uma noção clara do que ela estava fazendo, das implicações futuras do seu ato. John MacArthur, ele diz que, olhando para isso, ele diz, é duvidoso afirmar que ela soubesse da morte iminente de Jesus, ou que pelo menos soubesse o quanto ela estava próxima. Mas foi esse ato de pura adoração, na qual o seu coração, movido por Deus, a realizar um ato simbólico e sacrificial, algo do que ela provavelmente não compreendia o pleno significado. E nós olhamos para isso aqui e pensamos, Betânia, nós só sabemos desse povoado hoje porque ficou registrado numa ceia, uma mulher fez algo inesperado e a sua adoração, que foi a Deus, que foi fruto de um coração voluntário, feito com amor, com fé e com atitude, essa mulher fez com que essa vila pequena, próximo a Jerusalém, nunca ficasse esquecida da história. A adoração. A palavra do Senhor nos diz, no Evangelho de João mesmo, no capítulo 4, verso 24, ele diz que os verdadeiros adoradores, eles adorarão o Pai em espírito e em verdade. E é justamente isso que Maria nos ensina hoje. Adoração sincera a Deus é fruto de um coração transformado, que nos leva a olhar para Cristo e nos colocar debaixo das suas potentes mãos, nos leva a colocar de joelho, aquele que a Bíblia diz que um dia todo o joelho se dobrará diante dele. O que Maria fez serve para mim e para você hoje, oferecer ao Senhor aquilo que nós temos de melhor.
E eu espero que você tenha feito da sua vida, do seu culto a Deus, aquilo que você tem ofertado a Deus de fato, seja aquilo de mais valioso que você tem, que é a sua vida. Que você entregue a sua vida ao Senhor. Entregue tudo que você tem ao Senhor. Confie tudo que você tem ao Senhor. Sirva ao Senhor com tudo que você tem. E espere grandes coisas do Senhor. Que esse seja o meu desejo, o seu desejo. Seja sincero com o Senhor. Deus conhece os adoradores que são reais, que são verdadeiros. Deus conhece todo o propósito do nosso coração e a falsidade e a hipocrisia que há no coração dos homens. Mas saiba de uma coisa: Deus separou um dia para julgar os vivos e os mortos. Um dia Deus vai separar os verdadeiros adoradores dos falsos adoradores. E conforme o livro de Malaquias, um dia nós de fato veremos a diferença daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem a Deus. Que Deus possa ter misericórdia de nós, que nós possamos ofertar algo ao Senhor de valor, e que naquele dia sejamos contados entre aqueles que são adoradores verdadeiros de um Deus verdadeiro e justo. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, tantas outras coisas poderiam ser ditas, ó Deus, da forma que Maria e Judas decidiram viver. Um vivendo para si mesmo, dos seus desejos egoístas, para satisfazer a sua carne, e uma outra que entendeu o propósito da vida, entendeu que aquilo que há de mais belo na vida só tem sentido se estiver debaixo dos pés de Jesus. E Maria nos ensina a entregar tudo ao Senhor. Que nesse dia, nesse tempo, seja o tempo de muitos ajustarem as suas vidas com o Senhor e que possam entregar o melhor para Deus e fazer o melhor para o Senhor. Que assim o Senhor possa fazer na vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão. Seja um adorador fiel ao Senhor. É isso que o Senhor espera de cada um de nós, em Cristo Jesus. Amém.